Meus prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu quero aproveitar esta oportunidade, quero fazer uso da sacrossanta palavra de Deus, da palavra do bom mestre, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero estar lendo em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 2. Eu vou estar lendo somente a parte A deste versículo, que diz assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Nós temos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa epístola aos cristãos que estavam na cidade de Corinto. Paulo passou por essa cidade na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a igreja de Coríntios é uma igreja de Deus. E segundo, santificados em Cristo. Terceiro, chamado santos. O que é santificação? Santificação é separar-se do mal. Santificação é pôr-se à parte, é consagrar-se, dedicar-se a alguém. E neste caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que esta igreja, a igreja de Deus, ela é santificada em Cristo e ela é chamada santa. A igreja é chamada santa. O que é santificação? Segundo, ela é tríplice. A santificação, ela é posicional. Como assim? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador de nossa vida, nós somos colocados em uma posição, na posição de santos. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos declarados justos. A partir deste momento, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, a santificação, ela é progressiva. A santificação, ela é progressiva. A santificação não é simplesmente um conceito teológico para ser conhecido, estudado, explanado. Trata-se não só de uma posição espiritual do crente em Cristo, mas também um processo contínuo na vida do crente, no seu multiforme modo de viver para Deus e também perante Deus e perante os homens. Então a santificação ela é posicional. Quando nós estamos em Cristo, aceitamos em Cristo, nós temos a posição de santo, podemos declararmos santos. Segundo, ela é progressiva, ela é um processo contínuo na nossa vida. Paulo, mesmo escrevendo aos Tessalonicenses 5:23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e vossa alma, e o vosso corpo estejam conservados e íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, em suas palavras, ele disse o seguinte, em Hebreus capítulo 12, verso 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, e versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Às vezes o não de Deus para a nossa vida
é para que nós venhamos permanecer em comunhão com Ele. Quando nós lemos em Êxodo 20, nós vemos ali os 10 mandamentos e vemos constantemente a palavra não. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo. Então Deus está dizendo não para a impureza, não para a imundícia, não para o pecado, não para o erro. Então, querido, diga não ao pecado, diga não ao erro, diga não à imundícia, diga não às coisas deste mundo, mas diga sim para Deus, diga sim à oração, diga sim estar todos os dias no culto, diga sim louvar a Deus, engrandecer a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, diga sim ao jejum, diga sim à leitura das sagradas escrituras, da palavra de Deus. Então Deus não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. Então a santificação é posicional. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele nos coloca na posição de santo. Segundo, ela é progressiva. A santificação é um processo contínuo em nossa vida. E terceiro, a Bíblia também nos fala da santificação final, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Ele aparecer, seremos semelhante a Ele. A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, que o Senhor Jesus descer nas nuvens do céu, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nas nuvens do céu. E lá nas nuvens do céu nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. De um corpo corruptível para um incorruptível. O nosso corpo será transformado de um corpo glorificado. Nós habitamos em um corpo que envelhece, que morre, que adoece, que enfraquece, que acaba. Mas vai chegar um dia que nós vamos habitar em um corpo transformado, em um corpo glorificado, que não morre, que não entristece, que não está sujeito ao erro, que não está sujeito ao pecado. Nós habitaremos em um corpo diferente, em um corpo eterno, em um tabernáculo que nunca se desfaz. Então, Deus, Ele nos chamou para a santificação, sim. Então a santificação, ela é posicional, ela é progressiva e ela também é final. Então nós aguardamos a perfeição, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. A santificação, querido, ela é um processo. Nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos caminhando para a santificação final, que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Porque nós não poderemos entrar na glória nesse corpo, porque lá não entra o pecado, lá não entra o erro, lá não entra a maldição, lá não entra o mal. Então nós teremos um corpo diferente. Quais são os meios divinos que a Bíblia nos dá para a santificação? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos santifica. Então, o primeiro meio para a santificação do ser humano é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O outro meio divino para a santificação é a palavra. A palavra, ela santifica. A verdade santifica.
A palavra santifica. O Espírito Santo santifica. A fé em Deus santifica. Então, os meios divinos para a santificação é o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós e a nossa fé em Deus nos santifica e ao mesmo tempo a esperança da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus requer do seu povo que o seu povo seja um povo diferente, seja um povo transformado, seja um povo santificado, seja um povo à parte. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Jesus dizendo aos seus discípulos no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal vos tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Só para isso. Então, se você não viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão olhar para você e não vão te ver como um cristão. E você não vai, de maneira alguma, influenciar essas pessoas ao Evangelho. Pelo contrário, você vai afastar essas pessoas, vai levá-las a criticar o Evangelho, vai endurecer o coração dessas pessoas. A Bíblia nos diz, Jesus ainda falando sobre a santificação, ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo, e a vossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que nós somos? Nós somos luz ou nós somos trevas? Será que nós já perdemos a essência do Evangelho? Será que já perdemos a essência da vontade de Deus e do querer de Deus nas nossas vidas? Então é importante que nós venhamos meditar na palavra de Deus e vermos que a santificação ela tem dois lados. Ela tem um lado divino e ela tem um lado humano. Então, Deus, ele nos ensina que devemos viver uma vida de santificação. Então, através, Cristo nos santifica, a palavra nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, mas também a nossa fé também nos santifica e a nossa esperança em Cristo nos santifica. Temos que viver conforme o Evangelho. Temos que viver conforme a palavra de Deus. Quando nós lemos em Levítico 11:44, o Senhor fala: vós vos santificareis. Olha só, Levítico 27 diz assim, capítulo 20, versículo 7, santificai-vos e sede santos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, Pedro diz o seguinte: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em 2 Coríntios 7, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito. Em Filipenses, Paulo, falando à igreja que está em Filipos, ele disse: operai a vossa salvação em temor e tremor. Em 1 João capítulo 3, verso 3, ele diz assim: purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Já em Romanos 6, 22, Paulo diz o seguinte: mas agora tendes o vosso fruto para a santificação. E Ezequiel 24, verso 13, Deus diz aos cativos que está junto ao rio Quebar o seguinte: te purifiquei e tu não te purificaste. Então, Deus, ele nos purifica, Deus, ele nos santifica, através do sangue de Cristo, através da sua palavra, e também através do divino Espírito Santo. Mas também, ele exige de nós que venhamos viver uma vida
de santificação. Que venhamos viver uma vida de santificação. Que nós venhamos dizer não ao erro, não àquilo que não agrada a Deus. Dizer não àquilo que nos faz mal à nossa vida espiritual, que nos afasta de Deus. Dizer não ao erro, dizer não ao pecado. Em Isaías 59, versículo de número 2, está escrito que o pecado ele faz divisão entre Deus e o homem. Então o pecado nos afasta de Deus, mas a santificação nos coloca perto de Deus, nos coloca próximo a Deus. Lembramos nós do capítulo 5 de Gênesis. A Bíblia diz de um homem por nome Enoque. A Bíblia diz que ele andava com Deus, ele vivia com Deus, ele servia a Deus, ele adorava a Deus, ele vivia uma vida de santificação, ele tinha comunhão com Deus. Por isso Deus o arrebatou. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, não vai voltar ele não vai vir buscar uma igreja relaxada, uma igreja imunda, uma igreja prostituta, uma igreja casada com o mundo. Não, ele vai vir buscar uma noiva virgem, ele vai vir buscar uma noiva pura, ele vai vir buscar uma igreja santa, um povo zeloso, um povo especial e um povo de boas obras. Um povo de boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2, ele diz o seguinte: olha só, não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: não vos moldeis ou não vos conformeis com este mundo, segundo o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O que é a santificação? O que é santificar-se? Santificar-se é separar-se. Santificar-se é consagrar-se, é pôr-se à parte, é dedicar-se a alguém. Nesse caso, separe-se do mal e viva para Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Dedique-se a Deus de forma total. Como Paulo disse, que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Em tudo, em vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo estejam conservados e íntegros e irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra esteja no seu coração e que você venha viver uma vida de santificação, fazendo aquilo que agrada o nome do Senhor. De forma doutrinária, o que é santificação? O que é santificar-se? É separar-se do mal. Segundo, santificar-se para pertencer a Deus. Você é de Deus. Você é de Deus e você pertence a Deus. Santificar-se para servir a Deus. Então nunca se esqueça disso. Separe-se do mal. Lembre-se que você pertence a Deus e deve servir a Ele
em santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E sim para a santificação. Diga não ao pecado. Diga não ao mal. Diga não àquilo que te afasta de Deus. E diga sim àquilo que te aproxima de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Que Deus te abençoe poderosamente. E que você, lembre-se que você é a igreja de Deus, santificado em Cristo e chamados santos. Como Paulo disse aos Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Que Deus te abençoe poderosamente. E que esta palavra esteja em seu coração. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor, o grande amor de Deus, e que as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus tem poder. E a palavra nos santifica. A palavra nos purifica. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso guia, aquele que nos reveste de poder, que nos dá dons espirituais, Ele também nos guiará em toda a verdade, para que nós venhamos viver uma vida de santificação. E que a nossa fé esteja sempre em Deus, esteja sempre em Cristo, esteja sempre na sua palavra.